Muito bem. Então, vamos considerar que nós temos uma função dessa forma e nós queremos simplificar ela ou então aplicar ela de uma forma mais com os mesmos tipos de portas lógicas, né? Lembra que eu falei na última aula que tanto a NAND quanto a NOR representam o que a gente chama de conjunto lógico completo. Conjunto lógico completo é aquele do qual a gente pode, a partir dele, construir qualquer operação lógica booleana. Então, vocês notem aqui que eu tenho uma operação de inversão e tenho uma operação OR. O que eu vou fazer é transformar tudo isso numa operação que eu posso realizar com uma porta NAND. Ok? Então, para isso, o teorema de De Morgan, que nós vimos na última aula, é fundamental. Então, o primeiro passo, a gente aplica a função negada em ambos os lados. Né? Como isso é um sinal de mais, eu posso fazer qualquer coisa dos dois lados que não altera em nada a equação. Vou botar mais para baixo aqui. O problema com isso é que se eu negar isso uma vez, não é a mesma função. Eu tenho que negar ela duas vezes, né? Lembra que tem a operação que se uma função é negada duas vezes, nós obtemos a função original. Mas antes de fazer isso, eu vou aplicar o teorema de De Morgan nesse pedaço aqui. Então, o que a gente vai ficar é com x negado end y duas vezes negado. É isso que nos diz o teorema de De Morgan, né? A gente pode expandir a função de uma operação para outra, desde que nós sejamos capazes de fazer esse tipo de transformação. Certo? Então agora eu vou negar de novo isso. O que implica em ter que negar isso. Ah, perdão. Esqueçam isso. Como ele foi negado duas vezes aqui, ele voltou a ser a função original. Tá? Então, esse risco aqui, vocês desconsideram. Tá? Então, vai ficar tudo negado. Então, o que eu tenho no final aqui a função f é x negado end y, tudo isso negado. Então, esse é um exemplo de como eu parti de uma função OR e cheguei numa função end. Tá? O que eu vou fazer agora é construir as portas lógicas correspondentes a essa função. Então, vou fazer isso aqui do lado. Ah, tem um erro aqui, perdão. Mesmo erro que eu cometi antes. Se eu neguei duas vezes a função f, ela volta a ser a função original. Então,
isso aqui não existe, tá? Ela é a mesma função que eu tenho aqui. Então tá. Então agora, o que eu tenho que fazer? A função f vai ser, primeiro, eu tenho que negar o x. Então nós vimos que para negar o x com a porta NAND, eu tenho que aplicar ele nas duas entradas. Então a saída que eu tenho aqui é x barrado. Tá? Depois, se nós olharmos aqui, eu tenho a NAND de x barrado com y, certo? Então agora o que eu tenho que fazer é colocar isso numa outra porta NAND. Ok? E a saída que eu tenho aqui é x barrado, NAND, y, tudo barrado, que é a função f. É o que vocês podem ver aqui para o lado. Eu posso fazer a mesma coisa utilizando portas NOR, que é o que eu vou fazer agora. Antes de eu continuar, eu vou perguntar se tem alguma dúvida. Se não tiver, eu vou seguir então. Muito bem. Então vamos considerar uma outra função agora. Deixa eu passar um risco aqui só para não confundir. Onde eu tenho diferentes operações. Ok? Então, a gente vai aplicar o mesmo sistema. Eu vou negar isso uma vez. Que me deixa com isso. Então, se a gente aplicar De Morgan, eu fico com A barrado, AND barrado, OR, C barrado. É assim que nós abrimos a função, né? Agora eu posso barrar tudo novamente duas vezes. Isso vai ficar A barrado, C barrado, C barrado, com tudo barrado. E finalmente nós obtemos A barrado, D barrado, OR C. Eu vou repetir o mesmo processo aqui embaixo que eu fiz antes. Então, eu tenho que barrar as variáveis A e B. E agora tudo usando NOR. Então, para barrar com NOR, é o mesmo sistema de barrar com a AND.
A gente aplica as duas entradas na mesma porta. Então aqui vai sair A barrado, aqui B barrado. Depois eu tenho a NOR das duas. Aqui. E agora eu tenho aqui A barrado, B barrado. Só um momentinho, pessoal. Tudo isso barrado, porque é uma NOR, né? Então eu tenho que fazer agora, e aí que vem uma coisa que causa confusão, eu tenho que fazer uma OR com eles. Então, para fazer uma OR com eles, utilizando uma NOR, o que eu vou fazer é aplicar a NOR e inverter o resultado. Deixa eu puxar para o lado aqui. Então, essa saída aqui é basicamente com tudo barrado. E aí eu aplico isso novamente numa NOR. E aqui está a função de saída G. Dúvidas aqui, pessoal? Não? Então vamos seguindo. A gente vai falar de uma coisa muito utilizada. As formas canônicas. Vai ficar mais claro ao longo do curso por que elas são tão utilizadas. Só deixa eu botar o papel mais para baixo aqui. Então, vou fazer um pequeno resumo do que foi visto. Nós temos a álgebra booleana. Eu vou botar para o lado aqui.
Para isso nós precisamos das tabelas verdade. Ou das funções, né? E isso a gente pode escrever de duas formas. Na forma que é chamada de padrão. E na forma que é chamada de canônica. Existem duas formas de fazer isso. A primeira nós chamamos de soma de produtos. Que é basicamente o seguinte: o que a gente vai fazer aqui? A gente vai querer transformar a função que nós temos em cada termo contendo todas as variáveis. É exatamente isso que a gente vai fazer. Tá? A gente vai pegar uma tabela verdade e nós vamos gerar termos que contenham todos os termos naquela tabela verdade. Isso é a forma canônica. Tá? Eu não vou passar por toda a matemática dela, porque eu acho muito maçante. Eu vou direto para como que nós fazemos isso de forma aplicada, que eu acho muito mais útil. Nós também temos a outra forma muito utilizada, que é o produto da soma. Sempre lembrando que não existe soma nem produto, né? E com matemática tradicional. Eu vou escrever uma tabela verdade de 3 variáveis aqui. Então, sempre lembrando quantas possibilidades nós podemos ter aqui. Exatamente. Então, aqui eu falei que a gente pode escrever assim. Tá? Aqui o período muda. Isso vai ser fundamental na terceira área, quando a gente falar de contadores e registradores, ou seja, de memórias, como é que a gente grava uma informação na memória, como é que a gente lê a informação da memória, como é que a gente verifica que o computador entendeu o que ele está lendo, como é que nós fazemos sincronização de variáveis. Então, embora toda essa parte inicial pareça um pouco maçante e desnecessária, vocês vão ver que ela é fundamental para isso. A parte A tem o dobro do período, né? É sempre o dobro do período da variável anterior. Então, aqui vai ser 4 zeros. Eu gosto de separar assim, não é necessário, façam como quiserem. E isso completa nossa tabela verdade, né? Ela vai de 0 até 7, né?
Isso aqui é 4 mais 2 mais 1. Isso é um exemplo, tá? Então, a função f, eu vou dar valores arbitrários para ela. Então, esses valores não são valores que vocês têm que saber de algum lugar. Tá bem? Então, como é que nós fazemos isso na prática? Só um momentinho. Então, vamos lá. Vou endireitar aqui o papel. Uhum. Então, lembrem-se que or, qualquer variável é sempre 1. Isso aqui pode ser um grupo. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todos os fatores que nós vimos aqui e identificar todos que forem 1. Porque todos que forem 1, se fizer OR dele com qualquer coisa, o resultado é 1. Então, nós temos aqui, aqui, aqui e aqui. Nós temos 4 possibilidades. Qual que é o objetivo final de tudo isso que eu estou falando? Simplificar de forma mais fácil do que utilizar todas as propriedades booleanas que nós vimos anteriormente. Esse é o primeiro. O segundo é uniformizar a representação booleana. Que quando vocês forem usar, por exemplo, FPGA, que é um tipo de programador, é um programador, né, para produção de circuitos, ele utiliza a forma canônica. Então, vocês vão precisar saber escrever dessa forma que eu vou mostrar agora. Então, nós temos 4 possibilidades. Tá? Então, vamos lá. Eu vou chamar de F1, F2, F3 minúsculo. Tá? Primeira possibilidade. O que nós temos aqui? Nós temos A igual a 0, B igual a 0, C igual a 1. Então, isso é escrito da seguinte forma. O A é 0, né? Por isso que ele vai barrado. O B também é 0. Por isso que ele vai barrado. E o C é natural, porque ele é 1. Então, esse resultado aqui é 1. Tá bem?
Ficou clara essa parte, pessoal? Porque se não ficou clara essa parte, todo o resto vocês não vão entender. Professor, Pois não? isso são todas portas AND aí? Ou o C, ele é AND com os outros zeros? Cada termo é AND, por isso que chama soma, produto de soma. Porque eu vou fazer vários produtos, que na verdade não são produtos, como eu falei, né? Mas esse é o nome historicamente que se deu. Então eu vou fazer vários desses e depois eu vou somar todos eles. Vou Mas aí fazer o OR o de C todos eles. AND B barrado, o C AND B barrado, quando B barrado é zero, ficaria zero no final? Não porque ele é barrado, né? E como o B é zero, o barrado dele é 1, então vai ficar 1. Ah, tá. Obrigado. Olha aqui, ó. Eu tô pegando essa linha aqui, ó. Então Sim, é o A entendi agora. barrado. Obrigado, professor. O A barrado é 1. O B barrado é 1. E o C natural é 1. Então vai ficar 1, end 1, end 1. Então, como os três são 1, o resultado é 1. Certo? Certo, obrigado, professor. Imagina. E à vontade para perguntar. Vamos para o que eu vou chamar de F2. Que é essa segunda linha aqui, ó. Eu tenho os A0, B1 e C0. Então, tudo que for zero vai barrado. Então, fica A barrado, B, C barrado, e isso também dá 1. Né? Então, repetindo. A barrado, opa, é a linha de baixo. A barrado, B natural, porque ele é 1, e C barrado. Ok? E assim a gente segue. Mesma lógica para todos os outros três. Outros dois, perdão. Então, F3, vamos olhar lá. A natural. Não, desculpa, é a de baixo. Não, é essa aqui mesmo. Então, é a natural, B e C barrado. E, finalmente, a quarta. Todos naturais, porque todos são 1. Ok? E tudo isso aqui é 1. Então, o que a gente vai fazer agora para escrever isso de fato é que a F é a soma
desculpa, é o OR de todos os Fs que nós escrevemos. O que faz com que ela seja... Aí isso aqui pode sempre ficar gigantesco, mas é a maneira que se faz. Tem programas de computador que já fazem isso automaticamente, né? Inclusive na internet vocês encontram sites que já fazem esse tipo de simplificação, mas eu não recomendo vocês fazerem à mão para entenderem a lógica. Essa é a forma canônica, pessoal. Então, se vocês forem usar programação e eles pedirem a forma canônica, é assim que vocês têm que escrever. Se vocês forem usar FPGA, que é um sistema que não utiliza portas lógicas sozinhas, ele também usa a forma canônica, mas ele é bem mais caro e complicado. E o que nós podemos fazer agora? Bom, depois de escrever isso, a gente pode fazer alguma simplificação dessa equação. E para isso envolve a habilidade do projetista. Já vou explicar por quê. Aqui do lado. Eu vou reescrever a equação aqui para ficar mais fácil de visualizar, senão tem que ficar virando o papel. Agora eu vou deixar vocês pensarem um pouco o que a gente pode simplificar aqui. A gente vai ver uma maneira bem mais simples de simplificar isso sem ter que apelar para as propriedades booleanas, de álgebra booleana. Mas vamos fazer uma vez, vamos chamar assim, no olho, para a gente tentar ver o que a gente pode fazer a respeito. Alguém tem alguma ideia? Daria para colocar o C e o C barra em evidência e depois fazer aquelas relações para simplificar. É isso que o senhor está pedindo? É esse tipo de coisa que eu estou pedindo. Mas essa é a mais simples. Eu não sei se essa é a mais simples. Eu vou fazer de cabeça aqui. Mas vocês notem aqui que eu tenho B e C, e eu tenho A e A barrado. E quando eu tenho A e A barrado, o que acontece? Quando Dá se para usar dá isso? aquelas propriedades de De Morgan, né? E acho que o A vezes o A barrado
é zero, né? Se eu pegar só esse termo aqui, eu vou ficar assim, ó. Desculpa que meu C parece meu parente. Certo? Porque se eu fizer esse termo aqui, retorno aquele termo lá, e esse termo aqui retoma esse termo aqui. Quanto que dá A barrado end A? Exatamente, Rafael. Sempre um. Então, aquele termo ali vai ficar, todo esse termo aqui fica simplesmente BC. C end C. A ideia mais desse exemplo é mostrar como que a gente às vezes pode, inclusive, eliminar uma variável de um sistema utilizando esse tipo de aplicação. Ok? Então, se a gente reescrever esse termo aqui, eu acho que já foi simplificado o suficiente. Vai ficar sobrando isso aqui. O que a gente pode fazer aqui? Eu vou colocar o B barrado em evidência. Isso fica A barrado C tende a C barrado. Isso aqui é uma nova porta que a gente vai ver agora, chamada de porta short, também conhecido como OR exclusivo. Então, na verdade, se eu fosse escrever, eu não vou falar da Shore agora ainda, tá? Mas só para dizer, só para adiantar já que a ideia era chegar nesse tipo de coisa. Mas a minha função então ficaria B end C or B barrado A C mais A or A C barrado. Essa daria a função final. Ok, gente? Perguntas? Então vamos seguindo. A gente também tem como fazer isso com o produto da soma. Eu não vou cobrar isso especificamente. Tem alguns exercícios lá. Eu só vou mostrar, antes de falar da porta short, como que isso funciona. Mas é algo pouco utilizado hoje em dia, porque os programas já fazem isso por si só. Então,
Deixa eu achar aqui onde eu botei. Assim. A nossa função inicial lá, antes de simplificar, ficou assim, né? Não, peraí. Onde é que eu botei ela? Ah, tá aqui. Isso são chamados de mini termos. Tá? Para exemplificar como é que eles funcionam, eu ia dizer nesse caso que esses mini termos eles são representados por M, seria M3, M7, M4, perdão, e M7. Ué, professor, de onde vem esses números? Bom, vem do fato que desculpa, eu fiz errado aqui. É M1, M2, M4 e M7. Da onde vem esses números aqui? Que número em binário é esse aqui? Exatamente. Qual que é o próximo? Esse. Esse. E o último é 7, né? Então, isso nada mais é do que uma forma de simplificar a nomenclatura. Em vez de escrever dessa forma, tá aqui. Peraí. Em vez de escrever dessa forma aqui, a gente escreve dessa forma aqui. Esses são os mini termos. Nós temos também os máximos termos. Eu acho desnecessário falar deles, porque eles são, na verdade, o oposto disso e são raramente utilizados. Por quê? Porque ao invés de procurar os lugares onde é 1, ele procura os lugares onde a saída da função é 0. E muitas vezes a saída da função é 0, então muitas vezes tu fica com muito mais termos do que com os mini termos. Mas, só para ficar como representação, a gente pode trocar o que a gente chama de maxi termo. O maxi termo
utiliza a soma de produtos, de ORs, perdão, dessa forma, e assim sucessivamente, procurando sempre onde é zero. Por quê? Porque sempre que uma função for zero, como aqui a gente tem uma end, vai dar tudo zero. Então, ele é o complementar, não vou dizer o oposto, mas o complementar dos mini-termos. A gente pode trocar fazendo, eles são representados pelo M maiúsculo, tá? Fazendo o J-ésimo, eu não lembro mais se é assim que se fala, mas enfim, o valor J do maxi-termo pelo complementar do mini-termo correspondente. Isso só para mostrar para vocês que existe, é uma coisa que a gente nem usa aqui na disciplina. Tá bem? Bom, voltando então, porque eu estava falando antes, a porta chora. Vamos para a tabela verdade dela. Eu vou botar só 2 termos, mas ela pode ser expandida para N termos. O símbolo dela é um círculo com um mais dentro. Não ficou com uma porcaria isso aqui. Tá? Então a tabela verdade dela é a seguinte. Lembra que nós escrevemos antes A, end C, OR, C, barra. Então, vamos extrair da mesma forma que a gente fez antes a tabela verdade daqui. Tá? Esse é o símbolo correto. Isso também é chamado de OR exclusivo. Então, a gente vai ficar aqui no primeiro termo A barrado end B. E no segundo termo, A end B barrado. Que era exatamente o que nós tínhamos antes. Então, a gente consegue simplificar aquela equação, em vez de utilizar esse termo como um todo, a gente consegue utilizar ele como uma porta-chor. Tá bem? Símbolo dela é o mesmo símbolo da porta OR, só que vai um risco a mais aqui atrás, para dizer que é uma porta-chor. Aí aqui, obviamente, vão as entradas. E aqui a saída. Tá bem? A gente pode complementar isso, que a gente chama de porta Chinor, que adivinhem só, é o complementar dela. Sempre que vai uma bolinha na frente é o complementar, né? E a tabela verdade
é o complementar do que nós vimos antes. Certo? Então, para nós complementarmos, complementar é meio redundante, né? Mas vamos encerrar a aula de hoje falando de uma peça fundamental, que é um dos projetos de vocês, que é o somador. Que, como você deve imaginar, é a base de muitas coisas, não só de uma calculadora, mas de muitas aplicações. Então, para escrever o somador, eu vou escrever a tabela verdade dele. Eu vou usar duas variáveis, somente binárias, obviamente, né? E aí, elas vão se chamar P e Q. Aqui vai a soma. Então, se eu tenho só duas variáveis, como vocês sabem, eu tenho 4 possibilidades. Então, para escrever a tabela verdade da soma, a gente tem que usar as propriedades de soma de números binários. Então, 0 com 0 é 0, 0 com 1 é 1, 1 com 0 é 1, e quanto que dá 1 mais 1? Lembrando que isso não é nem NAND, nem OR, nem NOR, nem SHOR, nem NAND. Quanto que é 1 mais 1 em binário, pessoal? Vamos pensar assim, se eu estou trabalhando em decimal, certo? E aí eu tenho 9 mais 2. Qual que é o resultado que vai na primeira casa? Desculpa, 9 mais 1. Qual que é o resultado que vai na primeira casa? É 1 ou é 0? O que eu estou querendo explicar para vocês é que sempre que a gente estoura os valores máximos que nós temos, a gente vai escrever o menor valor e jogar aquele valor para frente. Isso é o famoso vai 1 da soma em decimal. E em binário é exatamente igual. Então, quando eu tenho 1 mais 1, o resultado é 0 e vai 1 para a casa seguinte. Então, aqui é 0. E aí vai gerar uma outra variável que a gente chama de carry. O carry é esse vai 1, né? Então, se eu estou somando, como eu falei, 9 mais 2, 9 mais 1 vai dar 0 e vai 1 para a casa seguinte, e aí dá o 10. Ou seja, eu preciso de um espaço a mais. Nos números binários não é nem um pouco diferente. Eu preciso de um bit, no caso, a mais para comportar aquele valor que foi adicionado. Então, em todos esses primeiros 3 casos aqui, eu não tenho carry, porque eles dão o resultado final exatamente como eu quero. Então, vai dar sempre 0.
No último caso, vai ser 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Então, esse é o carry de saída. Tá bem? Com isso, a gente vai escrever agora o resultado da soma. Então, a gente vai usar as propriedades que nós vimos para extrair as formas canônicas das tabelas verdades. Então, para soma, eu vou ficar com... Eu tenho 2 uns. Então, a forma canônica vai ser T barrado Q. E T Q barrado. No caso do carry, que eu vou chamar de C, fica simplesmente P, Q, que dá 1, porque os dois são naturais. Então, considerando que nós acabamos de ver que tipo de porta é essa, a porta que nós acabamos de ver, pessoal. Exatamente. O S é uma short. E que tipo de porta é essa? End, muito bem. Então, meu circuito somador de 1 bit, né? Pode parecer pouca coisa, mas depois a gente vai ver que a gente pode expandir ele para N bits. Quer dizer, não para N bits, porque tem dificuldades que a gente vai ver, mas dá para expandir para muitos bits. Aqui vai sair a soma, então, de P com Q. E aqui saiu o carry. Isso é chamado de half adder, ou meio somador. Por que ele tem esse nome? Porque ele tem um problema. Alguém consegue identificar qual que é? E eu já vou dar uma dica, tem a ver com o carry. O problema, pessoal, é que isso aqui não tem carry de entrada. Se eu tiver com isso aqui no meio de uma soma, com isso aqui no meio de uma soma, se for no quinto, sexto, sétimo, oitavo, se for o primeiro bit não faz a menor diferença, mas se for qualquer bit posterior, eu não tenho como admitir um carry de entrada. Por isso que ele é chamado de meio somador, porque ele só soma o bit que ele está recebendo. Tá bem? Então, esse é o problema com o meio somador. Mas a gente pode resolver isso da seguinte forma, que é o que eu vou fazer agora, que é o full adder.
para não escrever tudo que eu tenho ali, eu vou pegar esse termo aqui. Tá? Deixa eu ver onde eu enfio. Tá, não importa. Toda essa caixa aqui eu vou chamar de half adder. Tá bem? Para não ter que escrever todas essas portas aí novamente. Então, o full adder, ele é basicamente o seguinte. A gente vai escrever ele como uma caixa, considerando que essa caixa contém tudo isso aqui. Isso aqui é um half adder. Isso também é um half adder. Aqui vem a saída. E aqui o carry out. E aqui faltou o carry in. Eu sei que é muita informação de uma vez, então vamos por partes. Vamos supor que o carry in é 0. Tá bem? Ou seja, é a situação que eu mostrei antes, que seria o primeiro bit. Quando chegar aqui, a soma vai dar 0, certo? A soma aqui dentro... a soma não, desculpa. O carry vai dar 0, porque o carry é uma end. Então, se o carry de entrada for 0, a saída necessariamente do carry é 0. Tá? Se for o caso de que eu tenha carry, aí eu vou ter um carry de saída aqui na saída final. Tá? Então, eu sei que é um pouco de informação para a gente encerrar a aula, mas esse aqui, então, é o full adder de 1 bit. Se eu quiser fazer um de 4 bits ou de 8 bits, não tem problema. Eu vou pegar essa caixa aqui. A gente vai começar a fazer muito isso, tá? Pegar termos e transformar eles em caixas para não ter que escrever porta lógica por porta lógica, tá? Então, se eu pegar esse termo aqui e ligar eles em sequência, nós podemos obter um somador de 4 bits, por exemplo. Dá para escrever um de 8 bits, dá para escrever um de 16 bits. O que não dá para fazer é ir de 32 bits para cima, e isso vai ficar mais claro em aulas mais para frente, quando a gente falar de somadores mais complexos. Tá ok? Perguntas?
não temos perguntas, a nossa aula fica por aqui hoje. Depois vai estar tanto essas fotos dessas anotações quanto a aula no YouTube. As anotações eu mando no WhatsApp e a aula no YouTube, e nos vemos na próxima quarta. Tá bem, pessoal? Tchau, tchau.